Olá, hoje nós vamos usar o caso de Dona Joana para fazer um alerta sobre alterações relacionadas à função renal, problemas de rim, tá? Dona Joana é uma mulher de 44 anos, estava um pouquinho acima do peso, tá? E que há 3 anos tinha um diagnóstico de hipertensão, pressão elevada. Dona Joana vinha com quadro há mais ou menos 15 dias, com enjoo, perda de apetite, chegou a perder 1 quilo nesse período, pouco de perda de peso, tá? E aí, Dona Joana estava atribuindo esses sintomas a uma virose ou até uma vida corrida que ela vinha tendo no seu trabalho, tá certo? E aí acontece que a filha chegou em casa um certo dia e resolveu levar a Dona Joana para a emergência. Por quê? Porque Dona Joana estava pálida. Ela achou Dona Joana com uma mucosa, tá, mais descorada, achou ela muito pálida, tá? E aí foi para o serviço de emergência. Chegando lá, o médico notou que Dona Joana tinha uma respiração mais ofegante, mais rápida do que a habitual. Ela estava realmente descorada, parecendo que tinha algum grau de anemia, tá certo? E Dona Joana tinha um pouquinho de inchaço nas pernas, tá? Quando mediu a pressão de Dona Joana lá na emergência, ela estava com 18/10 de pressão, tá? Logo, o médico começou a fazer uma série de exames, tá? Ele pediu exame de sangue, exame de urina, e foi notado que a creatinina, o exame de sangue que mede a função dos rins, estava muito aumentada de Dona Joana. Tinha uma creatina de 7. Uma creatina normal é menor do que 1. Na mulher, 0,8, 0,7. Dona Joana tinha uma creatina de 1, tá? Foi um baque, o médico conversou com a família, tá? Dizendo que ela tinha um problema renal. Foi feito ultrassom e foi visto que o tamanho do rim de Dona Joana estava reduzido. O tamanho no ultrassom normal, gente, é em torno de 11, 12 centímetros. Varia com a altura da pessoa. E Dona Joana tinha um rim de 8 centímetros e outro de 7,5 centímetros, mostrando que o rim já estava atrofiando. Tá? E no exame de urina que foi feito também na emergência, foi visto um pouco de proteína na urina, tá? E aí Dona Joana chama o médico e fala o seguinte: doutor, não é possível, eu não tenho dor nas costas, tá? Portanto, não tenho dor na região dos rins, minha urina está normal, minha urina não reduziu a quantidade, minha urina não tem sangue, minha urina não tem um cheiro diferente, está completamente normal. Tá? Como é que o senhor me diz do nada que eu tenho uma doença renal, que meu rim está funcionando menos de 15%? E aí? O médico está certo? O médico está errado? Gente, esse médico aí era eu. Era eu que estava lá na emergência, tá? E fui contactado pelo médico da emergência para avaliação da nefrologia. A gente encontrou Dona Joana nessa situação, tá? Eu digo a você, é muito comum. Mais de 50% dos casos, eu arriscaria dizer, são pessoas que não sabem que tem doença renal, que tem muito poucos sintomas e quando chega na emergência acaba tendo um diagnóstico de uma doença renal avançada. Veja, o rim de Dona Joana estava funcionando menos de 15%, tá? É por isso que nesse vídeo vou falar de 7 sinais que podem te ajudar a esclarecer essa dúvida. 7 sinais de que seus rins podem estar sendo acometidos sem que você perceba, tá bom? São 7 sinais sutis, você vai ver, e por ser sutis, é uma doença oligossintomática, tem poucos sintomas. Isso acaba acarretando que a pessoa não procura atendimento logo e a doença só faz progredir e o tratamento acaba que não é iniciado, tá? Portanto, esse vídeo é super importante. Manda aí para os seus familiares, manda para amigos, pessoas que têm fatores de risco para doença renal ou já têm uma possibilidade de ter doença renal, um vídeo de utilidade pública, tá? Vamos curtir o vídeo, vamos encaminhar para as pessoas. Quando a gente curte o vídeo, o YouTube ele percebe que o vídeo está tendo relevância e entrega esse vídeo para mais pessoas. E aí estaremos trazendo um serviço para a sociedade, trazendo uma chance das pessoas diagnosticarem a doença renal, procurar um especialista no consultório, no ambulatório, antes que a função renal seja perdida de forma abrupta e ele tenha que ir para um serviço de emergência, tá certo? Me ajude aí, encaminhe esse vídeo e comenta de que parte do Brasil você é. O canal tem crescido, muitas pessoas, não só daqui da Bahia, de Salvador, mas também de vários lugares do Brasil, vários lugares do Nordeste. Então comenta aqui embaixo de que lugar do Brasil você está falando.
Então eu queria chamar a atenção de que mais de 60% das pessoas que têm doença renal, elas têm poucos sintomas. São sintomas muito discretos, tá? E o que é doença renal crônica, tá? Que é isso que a gente está falando aqui. A doença renal crônica, ela é diagnosticada quando você tem perda de função renal, tá? Que é visto no exame de creatina por mais de 3 meses. Então você tem uma piora de função renal ou tem alguma alteração na estrutura dos rins. Você tem pedra nos rins, você tem múltiplos cistos nos rins, você tem infecção urinária de repetição, você tem pedra nos rins. Isso se perpetua por mais de 3 meses, você tem um diagnóstico de doença renal crônica. E por que é uma doença tão silenciosa, tá? Porque ela tem poucos sintomas, de fato ela tem poucos sintomas. Você não vai encontrar uma pessoa como Dona Joana estava pensando, uma pessoa que tem dor nas costas, uma pessoa que tem sangue na urina. Se isso fosse verdade, as pessoas procurariam um nefrologista muito mais precocemente. Então você não vê uma pessoa com doença renal causando dor na região lombar, você não vê alterações urinárias, você não vê redução, tá? Para a pessoa perder inteiramente a produção de urina, ocorre só em fases muito avançadas, tá certo? E isso faz com que a gente perca tempo em relação ao tratamento. Porque veja, entre as causas de doença renal, nós temos as nefrites, que são inflamações do néfron, do glomérulo, tá? E se a gente conseguisse diagnosticar de uma forma rápida e precoce, a gente usaria corticoide, porque as nefrites costumam ser autoimunes, doença do corpo, onde o corpo enxerga o rim como uma bactéria. Então a autoimunidade acaba prejudicando os rins. Se a gente diminuísse a imunidade desse paciente, talvez ele não teria seu rim destruído. Se um paciente tem pressão alta e ele não sabe que tem doença renal, essa pressão alta acaba destruindo mais os rins dessa pessoa. Se ele diagnosticasse a doença renal, talvez isso chamasse a atenção de que ele precisa controlar a pressão. Mesma coisa de diabetes. Diabetes causa insuficiência renal. Tá? E aqui eu falei das 3 causas mais importantes de doença renal. São as doenças do glomérulo, as nefrites, a hipertensão e o diabetes. Se uma pessoa soubesse que tem esses problemas, que tem doença renal crônica secundária a esses problemas, certamente ele trataria nefrite, ele trataria hipertensão, ele trataria diabetes, porque ninguém quer avançar a doença renal para necessitar de diálise, porque sabe que o comprometimento da qualidade de vida é muito grande. E na verdade o que a gente percebe é que quando o rim vai deixando de funcionar, existe uma compensação dos outros órgãos, tá? O rim, ele tem um contato muito grande com o coração, com o pulmão, com o fígado. Então o rim vai deixando de funcionar e vai deixando de forma lenta, progressiva. Então o coração vai se adaptando, o coração bate diferente, tá? O sangue ele vai se adaptando, a pessoa ela vai não tendo sintomas, porque os outros órgãos acabam tentando suprir essa deficiência da função renal. Mas o que acontece no rim dessa pessoa? Tá? Se você tem uma nefrite que não trata, uma pressão alta, um diabetes que não trata, essas doenças vão causando inflamação dos rins, levando à perda das células renais, formação de fibrose renal. É por isso que o rim de Dona Joana estava atrofiando, estava reduzindo de tamanho, por uma inflamação intensa do tecido renal. As células renais, elas são verdadeiras células de filtração, é um filtro, tá? E quando esse filtro é danificado, são células muito especializadas, elas não costumam ser repostas pelo nosso organismo, tá? Então acaba gerando essa sequela. Se nós tivéssemos, como eu disse, a oportunidade de diagnosticar de forma precoce, o que é que aconteceria? Essa perda de função renal seria retardada, seria lentificada. É por isso que tem pessoas que evoluem mais rápido para a realização de diálise e pessoas que evoluem menos rápido, porque elas diagnosticam mais cedo e elas conseguem reduzir fatores que aceleram a perda de função renal. E que fatores são esses? Pressão aumentada, como eu disse, açúcar elevado, como eu disse. A pessoa não sabe que tem doença renal e vai e toma um anti-inflamatório. Não sei se você sabe, mas quem tem doença renal não pode usar anti-inflamatórios não esteroidais. Tá? Nimesulida, diclofenaco, cetoprofeno é proscrito, porque isso pode levar uma pessoa que tem doença renal para a realização de hemodiálise. Então, açúcar prejudica, a pressão prejudica, essas drogas tóxicas prejudicam, tá? Contraste iodado para fazer tomografia. Se ela soubesse que tinha doença renal, ela provavelmente não faria uma tomografia com contraste. Aliás, muitos serviços, a maioria dos serviços, só fazem tomografia com contraste se uma pessoa tem uma creatinina.
E aí muitas pessoas acabam sendo diagnosticadas nesse momento. Então, é isso que diferencia uma pessoa evoluir de forma rápida para a realização de diálise e uma forma lenta para a realização de diálise. Por quê? Porque ela sabe que tem doença renal e ela vai evitar todos esses fatores, tá certo? Que prejudicam e pioram muito a função renal. E é muito importante a gente falar de doença renal, porque nós sabemos que no Brasil e no mundo, cerca de 7 a 10% da população total tem doença renal crônica, tá? Então, a cada 100 pessoas, mais ou menos de 7 a 10, ela tem algum grau de comprometimento da função renal. E se a gente pega pessoas acima de 60 anos, esse número pode chegar de 30 a 45%. Então, a cada 100 pessoas acima de 60 anos, a gente sabe que ali umas 30 a 40 pessoas têm doença renal crônica e sua grande maioria, elas nem sabem que tem essa doença renal crônica. E a única forma de evitar essa progressão é informação, é educação, tá? É por isso que esse canal existe, no intuito de trazer informações para que as pessoas possam ter um autocuidado melhor e um cuidado maior com sua saúde, que é o bem maior que nós temos, sem sombra de dúvida. Então, vamos falar aqui dos 7 sinais que podem indicar que uma pessoa tem doença renal. O primeiro que eu queria falar é anemia, e Dona Joana tinha. E a gente tem que saber o seguinte, anemia não é uma doença, é um problema, tá? Anemia é um sintoma de uma outra doença. Pode ser um problema hematológico no sangue, pode ser um problema no fígado, no coração e pode ser um problema no rim, tá? Então, anemia pode ser causado pela doença renal. Isso traz muita astenia, muito cansaço, muito mal-estar. A pessoa vai deixando de fazer as suas coisas que fazia, né, de forma habitual, ela está mais cansada. E aí, a anemia é um dos sinais de que a pessoa pode ter doença renal. O segundo sinal de que uma pessoa pode ter doença renal é a perda de peso, tá? Às vezes a gente acha que uma pessoa que perdeu peso é porque ela tem câncer, é a primeira coisa que a gente pensa, tá? Mas uma pessoa com doença renal, pelo acúmulo de impurezas que são tóxicas ao organismo, ela pode reduzir o apetite e fazer com que a pessoa tenha perda de peso importante. Então veja, sintomas gerais, né? Anemia, perda de peso, ninguém nem lembra que isso pode ser problema nos rins. Um terceiro sinal é enjoo e vômitos, é o que Dona Maria tinha. Então é uma gastrite inexplicada, é um mal-estar, um enjoo, pelo acúmulo também de impurezas, tá? Um quarto sinal é o edema, o inchaço, principalmente quando não tem uma causa definida. O inchaço pode ser provocado por um problema cardíaco, por problema no fígado, mas pode ser também um problema renal, tá? Então tem um inchaço, tem que procurar um médico, tem que fazer uma creatina para ver se aquele inchaço não é de origem renal. Um quinto sinal é o aumento da pressão arterial. Na história de Dona Joana, a gente viu que ela tinha hipertensão há 3 anos. Então, a hipertensão sempre deve levantar a suspeita de que ela pode ser secundário a um problema renal, tá? E quantas pessoas têm hipertensão? Muitas pessoas têm hipertensão. Veja, são sintomas e sinais muito inespecíficos. Se a gente não fizer o exame, a gente não consegue flagrar. O sexto sinal é uma fadiga inexplicável. A pessoa está cansada, a pessoa já não faz as suas atividades de forma corriqueira, tá? Quer ficar na cama, ela já faz uma compensação, já faz um trabalho ali mais em casa. Então, o cansaço inexplicado pode ser um problema renal também. E o sétimo sinal, que muitos pacientes chegam no consultório, é uma gripe estranha. Eles falam que eu tenho uma gripe estranha, eu tenho uma gripe que não melhora, uma gripe mal curada, uma gripe que não vai para frente, eu não consigo evoluir, eu tenho um cansaço, um mal-estar, eu não estou bem. E essa gripe estranha pode ser a soma de cansaço, pode ser de astenia, como eu disse, de anemia, dessas impurezas que estão no corpo, tá certo? Veja, mais uma vez, sinais e sintomas inespecíficos, tá certo? E como é que a gente previne a doença renal? A gente previne fazendo exames, principalmente quando a gente tem fatores de risco para a doença renal crônica. Então, se você tem uma pessoa na família com doença renal crônica, pessoas que têm muitos cistos nos rins, pessoa que tem hipertensão, que tem diálise, se dialisou na família, um pai, um tio, você tem que fazer exame de sangue, gente, tem que fazer uma creatinina, tem que fazer um exame de urina. Pessoas que têm hipertensão, além da história familiar, pessoas que têm diabetes,
pessoas obesas ou acima do peso, sobrepeso, que são fatores de risco para a doença renal crônica. Pessoas sedentárias, que não fazem atividade física, tá? Pessoas que já teve problema de infecção urinária de repetição, pessoas com pedra nos rins. Esses todos são fatores de riscos, que tem que falar o seguinte: pessoas nesse grupo precisam urgentemente fazer um exame de creatinina, tá? Um exame de sangue simples, barato, fácil e rápido, um exame de ultrassom, um exame de urina. Com essa tríade a gente consegue diagnosticar mais de 90% dos problemas renais. Mas o que acontece? Uma pessoa só vai ao médico quando ela está ruim, quando ela já não está aguentando mais. Eu tenho medo de médico, eu fujo de médico, o médico vai dar o meu diagnóstico, vai achar um bocado de problema. Então eu digo assim para você, é melhor achar um problema, principalmente se for doença renal, de forma precoce, porque a gente tem como agir. Porque se chegar com Dona Joana, a gente vai indicar diálise. Não tem muito o que fazer. O rim já está pequeno, já está atrofiado. A gente quer pegar o rim ainda grande, inflamado, porque a gente tenta desinflamar, né? Entre aspas, o rim. E não o rim com fibrose, atrofiado, que tem pouca coisa a ser feita, tá certo? Eu vou deixar aqui para vocês também 2 indicações de vídeos sobre doença renal crônica. Não esqueça de dar o like no vídeo para o YouTube poder compartilhar esse vídeo com mais pessoas. E se você tem alguma sugestão de um vídeo, de um tema, escreve aqui nos comentários, que sempre que eu tiver um tempinho estarei gravando para falar sobre saúde dos rins. Um grande abraço.